Hey people, Gasp Joy aqui, esse é meu canal Sincerateca, sejam todos muito bem-vindos ao meu vlog de leitura. Eu tô aqui pra comentar com vocês sobre Crepúsculo. Esse vlog é exclusivo pra esse livro. E, gente, eu tô gostando da leitura até o momento. Isso é um vlog, mas os recados de sempre. Deixem um like, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos. Tudo isso ajuda demais o Sincerateca. Beleza? Até agora eu li 4 capítulos. É nessa semana que eu vou começar a ler de verdade. E eu não comecei a ler de verdade porque ainda não tive coragem de ligar a câmera e gravar o primeiro update. Eu tava tomando coragem, dizendo pra mim mesmo, João, vai gravar pra que você possa se dedicar mais a essa leitura. Vai logo dar suas primeiras impressões, porque assim você pode finalmente mergulhar aqui dentro desse livro. E vamos de primeiras impressões então, gente. Eu li 3 capítulos, e são 3 capítulos que acontece aí bastante coisa. A Bella vai morar com o pai dela. A gente percebe que ela tá fazendo aquilo ali pela mãe, não é a maior vontade dela. Mas ela decide fazer pra facilitar um pouco ali a rotina da mãe, decide morar com o pai. E aí a gente já percebe que ela não gosta muito de Fox, né? Que ela detesta essa cidade, é uma cidade que chove muito. Realmente não é muito animador. Pra quem morava num lugar assim que era cool, né? Muito summer. E morar em Fox não é a melhor coisa do mundo. A relação dela com o pai dela é igual a do filme, assim, tipo, eles não têm problemas, mas eles também não têm intimidade. Só que eu acho os dois muito parecidos na questão de personalidade, no jeito de agir. Eu acho que eles são parecidos e eu acho que é por isso que tá sendo até mais fácil do que ela imaginou que seria. Eu morro que ela virou a super novidade do colégio, né? Normalmente não chega tantos alunos novos. Ela é uma aluna nova, então é meio que o centro das atenções. Todo mundo sabe que ela vai chegar. E aí algumas pessoas tentam fazer amizade, só que ela, né, não tá tão afim de fazer amigos. Ela não tava afim de morar lá, né, minha gente? Ela tá morando lá, obrigada. Então ela chega meio que sendo simpática à força, porque ela não queria nem estar conversando com ninguém. Mas aos poucos ela vai se rendendo e logo depois ela conhece o Edward Cullen. Logo os Cullen, de uma maneira geral, chamam a atenção dela, ela fica observando, troca alguns olhares com medo, e é sobre isso que eu queria falar. Porque o capítulo que eles começam a interagir pra mim foi tudo, gente. Eu vou rir demais. Porque o Edward é super seco com ela e eu fico, gente, tadinha. Realmente, ali ela começa a descrever um pouco o que ela tava sentindo e a gente vê que depois que eles têm aquela aula juntos, o Edward para de ir pra escola e, gente, desculpa, mas eu também pensaria como a Bella, eu também acharia que o problema era eu. E ela começa a se sentir super mal e eu pensei, meu Deus, que macho nojento. Olha o que ele fez, coitada. Porque ela começa a se sentir um lixo, sabe? Um pedaço de cocô. Tipo, o que que aconteceu? Por que que esse cara me odeia tanto? Por que que ele tem tanta aversão por mim? Mas logo depois tem a cena do acidente que ele salva ela. E, gente, como a Bella é insistente, né? Ela é incisiva aqui no livro, ó. Ela quer saber o que aconteceu. Ela joga ele na parede e fala: Você vai me contar o que aconteceu? Você não tava do meu lado, garoto. Você não me engane. Eu sei muito bem que você não tava do meu lado. O que rolou? Ela é incisiva e quer saber o que aconteceu. Ele dá ali sua maneira, eles acabam brigando. E foi mais ou menos o que eu li até agora. Eu parei, o último capítulo que eu tinha lido é da Bella no hospital. E enfim, conversando com o Edward pra tentar saber o que aconteceu. Mas o que é que eu gostei aqui? Eu gostei muito da personalidade da Bella. Tipo, eu não acho que ela pareça com a Bella do filme. Ela é muito gostável. Eu acho que é porque aqui a gente tá lendo as palavras, entendendo os sentimentos dela, né? Então, a gente entende os motivos dela não querer estar em Fox. A gente entende os sentimentos em relação ao Edward, essa coisa de, nossa, por que que esse cara tá me rejeitando? O que que eu fiz pra ele? Esse interesse dela, eu também ficaria curioso, né, se uma pessoa me salvasse de ser atropelado e a mão dele amassasse uma picape. Mas eu confesso que esse interesse dela já tá num grau, assim, muito grande pra pouco capítulo. Ela já tá meio que rendida e gostando um pouco dele, já dá pra perceber. Mas é compreensível a questão da curiosidade, porque tem muita coisa estranha nesse garoto. E o Edward, eu achei ele muito, sei lá, mais descolado.
O jeito que ele fala, as conversas dele com a Bella, eu achei diferente do Edward do filme. Uma pessoa, quando eu comentei no Twitter, até disse que achou o Edward menos melancólico aqui. E eu vou ter que concordar. Eu acho que essa é justamente a minha visão. Eu achei ele menos melancólico. Então, meu primeiro parecer sobre Crepúsculo é o seguinte: os personagens são bem mais gostáveis que os personagens do filme. E eu tô me divertindo horrores com a Bella. Nunca imaginei. Ele esperava odiar Crepúsculo. Vai amar. O Jacob ainda não apareceu. Tenho essa denúncia e essa reclamação. Porque eu adoro o Jacob, gente. Ai, nossa, tudo pra mim. Pelo menos os do filme. E esse foi o meu primeiro update. Gente do céu, que update longo! Vamos ver o que eu vou falar nos próximos, porque o vlog não pode ter 1 hora. 19 de julho, tirando o Crepúsculo da estante, depois de muito tempo sem ler o livro, gente. Não tava dando, 1000 coisas pra fazer, resolvi pegar ele agora. Tô aqui no capítulo 7, Pesadelo. Mas antes eu queria comentar sobre as outras coisas que eu já tinha lido antes. E não cheguei a conversar com vocês. Bom, depois do acidente, a Bella ficou meio que obcecada pelo Edward. E eu precisava falar sobre isso, porque, gente, sem condições. Eu entendo que ele não facilitava. Esse negócio de ficar fugindo dela, às vezes não falar com ela e às vezes agir normalmente, poderia deixar a coitada um pouco perturbada. Mas ela também ficou obcecada em descobrir como ele salvou ela. Por que que as pessoas não viram que ele não estava do lado dela, que ele apareceu de repente, que ele amassou um carro. Ela ficou com isso na cabeça e ela porque quer saber o que tá acontecendo, o que existe de estranho com esse garoto. E em um passeio pra praia com os amigos, ela acabou descobrindo algumas lendas da região. E é aqui que aparece o Jacob. E eu fiquei assustado com a maneira, como eu posso dizer, dissimulada da Bella de extrair as informações. Ela percebeu o interesse do garoto, que é bem mais novo que ela, inclusive. Ele tem uns 14, 15 anos, e é muito diferente do filme, porque no filme ele é aquele homem grande, super musculoso, e aqui ele é tipo um adolescente. Um garoto mesmo. E a Bella, percebendo o interesse dele, jogou a isca. Jogou verde e colheu maduro. Gente, realmente foi muito perspicaz, mas eu não gostei. Achei desonestidade. Então, esses últimos capítulos lidos foram uma mistura de risos, inclusive, principalmente o capítulo do tipo sanguíneo, que é aquele ali, que é o que tem um teste, que a Bella passa mal. Eu morri de rir naquele capítulo. Eu fiquei, gente, não é real. Esses diálogos aqui não são reais. Essas situações não estão acontecendo, porque chegou a ser ridículas algumas coisas. Então, me diverti nesse sentido. E também fiquei muito, Bella, acorda, chega, você tá obcecada. Essa é a minha impressão no momento. Bella, você está obcecada. Vamos ver agora, depois de ler aí 50 páginas, 60 páginas, o que eu vou achar. Então, até já. E vamos de mais um update de Crepúsculo. Eu estou na página 153 agora, prestes a começar o capítulo 11, mas vim ter um papo com vocês sobre algumas coisas que vêm me incomodando. Esse update vai ser de reclamação. O meu primeiro ponto é sobre os diálogos. Ali no início, eu até estava engolindo alguns diálogos, porque é o seguinte, eram um pouco ridículos, mas até era engraçado. Eu dava umas risadas, kkkk. Ai, esse Stephanie Meyer. Ai, que engraçada. Mas depois de um tempo, começa a ser ridículo. Eu não gosto muito da forma como a Bella e o Edward se comunicam. É muita coisa não dita. É umas frases que eles não dizem o que eles pensam. Aí a pessoa fala A e lá tá o pensamento deles, o que eles realmente queriam dizer. No caso a Bella, né, porque ele não tá narrando. Mas a Bella a gente sabe que diz uma coisa, mas tá pensando outras além. E o Edward também parece dar informação pela metade. E isso vai irritando, vai irritando. Chega uma hora que você fica, ai gente, cansei desse lenga-lenga. Por favor. Eu entendo que a trama é uma trama de vampiro. Então tem que ter um mistério. Tem que ter essa coisa do perigo da relação deles dois. Isso eu não entendo, gente. A história é uma história de amor entre uma humana e um vampiro. E esses elementos são naturais. Só que eu acho que a forma como está sendo desenvolvido não é a melhor. Porque fica forçado, ridículo, mal desenvolvido. Eu acho que o livro cumpre a sua proposta. Não tô achando, de fato, horrível, meu Deus, 1 estrela. Mas eu acho que ele peca nesses aspectos de desenvolvimento e de diálogos melhores construídos, para que a gente se envolva mais com esses personagens. Uma outra coisa que vem me incomodando muito são os personagens secundários. Nenhum deles é interessante. Assim, se você não gosta do Edward e da Bella, pronto, você não vai gostar de Crepúsculo, porque não tem nada pra você se amarrar ali. Os personagens são insuportáveis. Aquele pessoal da escola, Jéssica,
Tyler, que não larga o pé da Bella depois que quase mata ela. O Mike, eles são muito chatos. A Bella não aguenta nenhum deles. Parece que nenhum deles gosta de verdade da Bella. Então, você não consegue se identificar com esses personagens. Você só torce pra que eles não apareçam, mas eles insistem em aparecer na vida da Bella o tempo todo. E você se sente sufocado. Eu me sinto sufocado lendo sobre eles. Ai, dá uma agonia. Só quero que eles parem de aparecer. Eu não sei se o desenvolvimento dos parentes do Edward ou da família até do Jacob vai melhorar isso, se os personagens são um pouco melhores, mas o núcleo da escola é insuportável. Uma outra coisa que eu tenho detestado também é a autoestima da Bella. Eu tenho baixa autoestima, então eu entendo a Bella em certo aspecto, mas ela se coloca, gente, muito lá embaixo. Muito lá embaixo. Ela não tem uma qualidade, essa menina. Ela lê, é a qualidade dela. Ela lê. Porque ela tropeça em tudo, ela não sabe dançar, ela é desengonçada, ela se acha feia, ela não tem nada de interessante. Então o vampirão lá que não olhava pra ninguém na escola se interessou por um acaso por ela. Os garotos caíram em cima dela também quando ela chegou, mas só porque ela era pessoa nova na escola. Porque se não fosse esse aspecto, se ela fosse lá da cidadezinha, ninguém olharia pra ela. Pelo menos é isso que ela passa pra gente. E chegou a hora que irrita. Eu fiquei irritada. Bella, para, cansei. Chega. Você é uma chata. Você é insuportável. Eu fico a própria Tula Luana em alguns momentos, porque não dá. Não dá. Para de se colocar pra baixo, menina. Você é bonita sim. Cansa, 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 gente. Eu gosto da Bella, eu tenho gostado mais da Bella do livro do que a do filme. Mas a maneira como ela se coloca pra baixo o tempo todo me cansa. E eu entendo que ela vai enxergar o Edward como uma pessoa linda, maravilhosa, porque ele é um vampiro, gente. Vampiros são sedutores. Quando a gente fala de vampiro, é um tipo de criatura que realmente tem esse aspecto da sedução. É uma pessoa linda, é a pessoa que você vai implorar, me morde, por favor, tira a minha vida, mas coloque seus dentinhos no meu pescoço. É natural que ela enxergue ele como essa coisa maravilhosa. Não é como se a gente estivesse falando de lobisomem, fantasma ou qualquer outra criatura que dá nojo e medo. Os vampiros são sedutores. Mas ela exagera, ela coloca o Edward, tudo é mente com ela. Ai, maravilhosamente, encantadoramente, sombriamente, mente. Ela faz um exagero quando se trata do Edward. E aí, no mesmo segundo que ela coloca ele lá em cima, ela se joga lá embaixo. Ô, minha filha, me ajuda a te ajudar. Agora eu queria falar também um pouco sobre a falta de caráter da Bella, tá? Porque não basta ela ter seduzido Jacob pra ele contar a história dos vampiros. Não, ela ainda se orgulha de contar isso e conta tudo pro Edward. Então ela faz o coitado do Jacob contar uma história que ele nem devia estar contando, seduz e dá falsas esperanças pra ele, depois vai lá no inimigo dele e conta, olha, sabia que o Jacob me contou tudo? Menino, eu seduzi ele, ele abriu a boca, me contou toda a lenda da história das famílias de vocês. Gente, não tem empatia, é mau caráter e ainda é uma X9. Olha, Bella, não conte mais comigo. Então, assim, gente, tem sido uma experiência, sei lá, diferente. Eu estava me divertindo antes, passei a me irritar, tô sentindo falta de mais maturidade aqui nos diálogos e na história em si. Agora, o Edward e a Bella estão mais resolvidos porque ela já sabe que ele é um vampiro, já deixou isso claro pra ele finalmente. Ela disse com todas as letras. E aí, a gente tá num momento que não, tenho certeza que vai ser essa perturbação até o fim. Que é ele não quer ficar com ela, né? Ele quer ficar com ela, mas ele sabe que não pode. Aí ele quer proteger ela, quer que ele fique longe dela. Mas ele precisa ficar perto, que essa menina se mete em confusão a cada segundo. Se não fosse, ela não tem anjo da guarda. Se não fosse esse vampiro, ela já tava morta. A cada segundo a Bella se mete no encrenca diferente. Então tá nessa chatice e eu tô com medo de se prolongar por longas páginas do livro. Eu não tenho muitas lembranças do filme, tanto que eu nem consigo reconhecer que cena tinha no filme e que cena não tinha. Porque eu não acompanhei tanta hype Crepúsculo. Assisti algumas vezes na Globo o filme, mas, assim, nada memorável pra eu lembrar todas as cenas. Mas eu espero de coração que não fique tanto nessa enrolação, nesse lenga-lenga, porque aí vai decair muito e eu vou ficar com muito ódio e é capaz de dar uma nota muito baixa. Torcendo aqui pra que seja algo melhor. Em se tratando de diálogos, eu quero ler algumas coisas pra vocês que, assim, que eu li, eu pensei, kkk, ai, não tô acreditando que eu li isso. Olha aqui, na página 117, pelo menos da minha versão. Ela tá conversando com alguém, e aí o Edward já salvou a vida dela algumas vezes, e ela precisa ficar com o Edward nesse dia. Quando ela sai com as amigas, que ela é quase morta por estranhos, o Edward salva ela, e aí ela fala pras amigas, vou ficar aqui com o Edward, ele me leva de volta pra casa, se despede das meninas. Então ela diz aqui, ó. Tudo bem, eu acho. Ela mordeu o lábio, tentando deduzir pela minha expressão se era o que eu queria. Dei uma piscadela para ela. Só o que eu queria era ficar sozinha com meu eterno salvador.
Brega. Depois, quando ela questiona sobre os dias que o Edward estava matando ela, porque ela não deixa nenhum menino matar ela em paz. Ela tava tão obcecada, o menino faltava um dia, ela já pensava, é por minha culpa, ele me odeia, ele não quer ver meu rosto. Aí o que que ela diz aqui nessa cena? Então, por que nenhum de vocês foi à escola? Eu estava frustrada, quase com raiva ao pensar em quanta decepção tinha sofrido por causa da ausência dele. Chata, brega. Pra terminar esse update aqui, vamos pra aquela frase clássica da Bella, que é quando ela já sabe de tudo mesmo e tá disposta a entrar nessa confusão aí, fazer de tudo pra ficar com o vampirão. De 3 coisas eu estava convicta. Primeiro, Edward era um vampiro. Segundo, havia uma parte dele, e eu não sabia que poder essa parte teria, que tinha sede do meu sangue. E terceira, eu estava incondicional e irrevogavelmente apaixonada por ele. Brega, fia, brega. Enfim, gente, em breve volto com mais comentários sobre Crepúsculo, mas, assim, vou continuar lendo. Assim, tá mais ou menos, mas ao mesmo tempo tá bom. Tá sendo bom pra me distrair. Agora que eu peguei a volta dessa coisa de gravar vlog, acho que essa leitura finalmente vai fluir e eu vou poder postar esse vídeo pra vocês. Voltei, gente. 30 de agosto e voltei a ler Crepúsculo. Vamos de updates. Pois bem, li Crepúsculo que eu tenho pra falar pra vocês. Eu li aqui, gente, até o capítulo 15. E assim, a leitura melhorou um pouco. No último update, vocês viram que eu não tava gostando muito da escrita da autora, eu não tava gostando do desenvolvimento, os personagens estavam me irritando muito. Principalmente o Edward e a Bella, porque eles estavam num lenga-lenga infernal. Aqui eles meio que decidiram que sim, nos gostamos, sentimos algo, então vamos investir. Mas ainda assim, os dois estão muito confusos. Eu entendo que faz parte do desenvolvimento dos personagens, mas essa confusão deles de quero, aí vão fazer algo, eu não sei se quero, acho que agora eu tenho medo. Não, eu posso fazer mal pra você. Não, agora eu quero. Esse quero, não quero, de certa forma me irrita. Mas eu entendo que faz parte da construção do romance. Mas uma coisa que continua me irritando é a maneira como a Bella não tem um pingo de autoestima. É a mesma coisa do update anterior. Ela superestima demais o Edward. Eu sei que ele é um vampiro. Eu sei que vampiros têm esse tipo de efeito sobre os humanos. Que vampiros são sensuais, exalam algo sexual maravilhoso. Mas a Bella exagera, sabe? As descrições chegam a ser bregas quando ela tá falando do Edward. E pra não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler um trecho aqui de um momento que o Edward e a Bella estão juntos e ele vai entrar na casa dela. Olha o que ela diz. Gostaria de entrar? Não imaginei isso. Essa criatura divina sentada na cadeira esfrangalhada da cozinha do meu pai. É um pequeno trecho. Essa criatura divina. Assim, pode parecer nada agora, mas quando você tá lendo o texto, dá uma quebra que é tão brega, que dá uma quebra que você fica... Ai, Bella, por quê? Sabe? Às vezes até destoa da maneira como ela tá narrando. E aí ela fica nessa de que ele é lindo demais, de que ela não é boa o suficiente pra ele. E chega uma hora que irrita. Em um certo momento tem empatia. Me reconheço nela de certa forma, sim, porque como eu desabafei aqui no início, eu tenho todas as minhas questões pessoais. Então eu também tendo a projetar o outro como algo muito maior, como algo perfeito, e eu como aquele que não merece amor, né? Aquele que nossa, por quê? Rola um sentimento aqui, por quê? O que tá acontecendo? Mas, na leitura, fica enjoativa. Eu não leio a minha vida. Eu tô lendo a vida da Bella. E aqui na vida da Bella, a gente acaba enjoando um pouco dela nesse sentido. Mas uma parte positiva aqui desses capítulos que eu li, que eu acho que tornou a leitura um pouco mais prazerosa do que a do update anterior, é que aqui o Edward conta um pouco sobre como ele se sentia quando a Bella chegava perto dele, quando ela se aproximava. Então ele conta como se sentiu quando conheceu a Bella. E a gente começa a entender um pouco aqui da visão dele e dos sentimentos dele. Então ele explica que a Bella ele tem umas comparações que fica meio difícil de engolir. Compara com comida, compara com droga, mas ele explica que é como se ela fosse uma heroína, sabe? O cheiro dela, tudo perturba ele. E pra ele foi muito difícil naquele início, porque tinha algo nela que instigava demais ele. E ele tinha medo de fazer alguma coisa, porque ele não tava mais conseguindo controlar. Por isso que ele era tão grosso com ela no início. Por isso que ele agiu com ela de uma forma tão agressiva. Porque
ele tava com muito desejo, com muita vontade, né, de tê-la. E não num sentido romântico, né, gente? Ele é vampiro, ele queria se alimentar dela. E aí ele precisou se exercitar e fazer algo pra que ele não a machucasse. Porque sim, além dessa fome de vampiro, ela despertou um outro interesse também. Então ele começou a ter um interesse amoroso nela. E foi muito difícil pra ele controlar tudo isso. No entanto, um personagem que eu estava até gostando começou a me incomodar mais. Porque aqui a gente descobre um pouco mais do que ele andava fazendo. Por exemplo, ele vigiava ela enquanto ela dormia. Achei isso um pouco doentio, né? Não foi uma coisa assim que eu li e pensei, ai, que legal. Comecei a chegar problemas aqui. Ele fala um pouco dos ciúmes que ele sentia dela com outros rapazes, a ideia de, sei lá, de que se ele não ficasse com ela, no futuro ela poderia acabar ficando com um dos carinhas insuportáveis lá do colégio. Isso deixava ele muito louco. Então é um Edward um pouco ciumento e de certa forma até doentio, que acaba se mostrando mais nesses capítulos. Já tô começando a ficar com o pé atrás em relação a ele, porque lá no início do vlog eu tinha comentado com vocês que pra mim a Bella era um pouco obcecada. A Bella que tinha alguns problemas, né? Assim, meu Deus, garota, acorda pra vida. Mas aqui o Edward mostra um pouco do lado doentio. Alice começou a ser descrita aqui, achei ela interessantíssima. Já ela falou com a Bella pela primeira vez. É uma personagem que eu gosto muito no filme e que eu espero que seja mais explorada nos livros. Não sei se vai ser, mas se for, vou ficar muito feliz porque é uma personagem que eu gosto bastante. E é isso que eu tenho pra dizer. A leitura ficou um pouco mais agradável, mas ainda tem aqueles defeitos, assim. Eu continuo achando que alguns diálogos são um pouco forçados. Algumas situações eu fico. Ai, meu Deus, ele falou isso, ela falou isso, mas tá indo. É isso, até a próxima update. 9 de setembro e eu finalmente vim fazer o update final desse vlog de Crepúsculo. Sim, eu terminei o livro e chegou o momento de compartilhar com vocês as minhas impressões sobre esse final, fazer o balanço geral do livro, dar a nota e dizer o que eu achei de ler esse livro tantos anos depois do hype, não é mesmo? Pois bem, galera, a última vez que eu falei com vocês, eu disse que a Bella iria visitar os Cullen e ela foi visitar a família do vampirão, foi visitar a família do namorado, descobriu um pouco mais do passado do Edward, da família dele, como eles se conheceram, como eles se tornaram vampiros. E esses capítulos serviram como transição de um momento de lentidão do livro, porque eu estava achando a história um pouco pacata, lenta, sei lá, chata, para um momento assim de muita ação, muita coisa aconteceu nesses capítulos finais. Eu fiquei vidrado lendo capítulo pós capítulo e, gente, foi tudo. E essa ação toda acontece porque depois de conhecer o passado da família e a casa da família do Edward, eles resolvem levar a Bella pra jogar beisebol. É isso mesmo. De uma maneira um pouco diferente, que os vampiros até nisso inovam, eles levaram a Bella pro local que eles costumavam jogar beisebol, mas eles não contavam com a visita de outro dos vampiros. Eles chegam, percebem a Bella e um deles fica obcecado pelo cheiro dela. A gente já sabe que o Edward adora o cheiro da Bella, ele já deixou isso claro em inúmeros momentos, inclusive às vezes eu até me incomodava com essa coisa do cheiro, porque, ai, sabe, eles falavam do cheiro da Bella o tempo todo aí. Era tão estranho, mas eu entendo que faz parte, né, já que realmente ele é um vampiro e o cheiro da Bella poderia atiçar a fome dele. Mas, enfim, tem um vampiro específico lá, o James, ele fica obcecado pela Bella, ele é um rastreador, ele é um caçador. No momento que ele sente o cheiro dela, ele decide que ele a quer, principalmente porque o Edward meio que a protege, tipo, não mexe com ela não, garoto. Mexeu com ela, você vai morrer. Daí ele fica, no pensamento dele. Claro, não falou isso, gente, eu tô inventando essa parte, mas só pra explicar pra vocês. Pois agora é que eu quero mesmo. E aí começa todo o processo de, gente, vamos tirar a Bella dessa cidade, vamos levar ela pra outro lugar. Meu Deus, precisamos proteger ela desse vampiro sanguinário. E é muito emocionante, essas cenas da fuga são tudo, eu adorei, eu fiquei com medo, eu temi pela Bella. Em alguns momentos eu pensei, gente, joguem ela nas mãos desse outro vampirão, porque essa garota é insuportável. No meio da viagem ela ficava, será que vale a pena? Eu também me perguntei, será que valia a pena, gente, esse esforço todo pela Bella? Mas os Cullen acreditavam que sim, estavam dispostos a protegê-la a qualquer custo. E aí eles seguiram viagem, mesmo a Bella interrompendo em muitos momentos que... Ai, eu tô tão preocupado com vocês, eu não queria colocar vocês em perigo. Amada, eles são vampiros. Pelo amor de Deus.
Acorda pra vida, garota. Você tá preocupada com as pessoas erradas. Nesse processo de fuga, a gente tem algumas cenas bem legais. Eu tô aqui reclamando muito da Bella, mas ela também dá algumas ideias que são interessantes. Ela é uma garota perspicaz em alguns momentos. Me corta o coração a maneira como ela sai de casa. Ela magoa o pai propositalmente pra ver se ele deixa ela embora. Ela fica toda aflita pensando que o James vai matar a mãe dela. E eu entendo, ela vai lá e... Tá bom, não vou contar pra ninguém. Eu vou até você, vou morrer. Vou me matar, mas por favor, salva minha mãe. E no final era tudo uma pegadinha. Eu confesso que eu tinha esquecido, porque no filme é do mesmo jeito, só que eu tinha esquecido dessa parte, que ele trola a Bella. Então eu tava acreditando que ele tava com a mãe da Bella, Vamos, Bella, foge logo, vai salvar tua mãe. Foi você que inventou de namorar um vampiro. Seus maridos não merecem pagar por isso. E aí quando ela chega e é uma gravação, eu fiquei... Putz, amiga. Fica com Deus. Nesses capítulos de fuga, o meu medo era a autora não amarrar as coisas direitinho, mas eu senti que ela fez um bom trabalho. Primeiro, vamos levar em consideração aqui o pai. É óbvio que a Bella não iria embora e deixar o pai sem nenhuma notícia, então é totalmente compreensível que a Bella quisesse dar algum parecer pro pai, dizer alguma coisa antes de partir. Então eles fazem todo aquele teatrinho de... Preciso ir embora, eu não aguento mais essa cidade, não aguento mais essa roça fria. E ela vai embora da cidade, então tem uma desculpa pra ir embora. Finge que foi alguma coisa ali com o namoro e o ódio que ela já sente por Forte. Mas ao mesmo tempo, algumas pessoas ficam lá na cidade pra proteger o pai dela. Ela vai pra outro lugar, deixa recado na caixa de mensagem da mãe que tá viajando. Então teve todo um cuidado pra tudo fazer sentido. Porque seria muito simples a Bella simplesmente fugir e tô protegida pelo meu vampirão. Mas é óbvio que ela ia se preocupar com os parentes, né, gente? Algumas pessoas têm coração. O capítulo de captura da Bella é bem angustiante. Ela naquela sala cheia de espelhos com aquele vampiro sanguinário que nem tava tão interessado nela. Eu confesso que essa parte eu fiquei meio... Ai, não acredito. Foi essa fuga toda, você não tava interessado nessa songamonga. Era tudo vontade só de brincar com o outro vampirão lá. Me deu um nervoso. Mas é claro que a Bella tem os atrativos dela e ele queria sim o sangue da garota. Ele maltrata muito a menina, gente. É perna quebrada, cabeça no espelho, é mordida na mão. A autora não poupou o protagonista aqui. Essa menina sofreu, viu? Fiquei até com pena, tive um pouco de empatia da Bella aqui nesse momento. Esqueci todos os outros momentos que eu achei ela extremamente brega e chata. Aqui eu fiquei, meu Deus, alguém salva. Mas claro que tivemos um salvador. Edward fez tudo, foi lá salvar a amada. Inclusive eu achei aquele capítulo chamado O Anjo tão poético. Ela tava sonhando, mas ao mesmo tempo estava conversando mesmo com ele. Ele salva a vida dela. Ele consegue parar de chupar o veneno, né? Não fica chupando o sangue dela até ela morrer de vez. E foi lindo. Logo depois tem ela no hospital, eles se resolvendo, conversando. Ela já acorda, eles já voltam a TDR, né? É um casal assim que não cansa de discutir, porque ela quer virar vampira. Passou por tudo isso aqui, aí decidiu que quero ser vampira, quero viver pra sempre com você. Ele que já tá vivendo há mais de 100 anos, amada, não quero. Não quero que você viva isso. Não é uma vida legal, mas ela quer viver. Então, no penúltimo capítulo estavam lá eles ainda discutindo. Até que a gente tem o capítulo final, que na verdade é o epílogo, com a cena do baile, que eu achei muito fofa. Adorei o Jacob indo lá. Gente, o Jacob, eu acho que é o meu personagem favorito desse livro. O senso de humor dele, a forma como ele conversa com a Bella, ele é incrível. Até agora ele não me desapontou. Então ele é meu personagem favorito. E se ele errar no próximo livro, vou passar pano sim. Enfim, meus amados, o que eu tenho pra dizer sobre Crepúsculo é que eu gostei da experiência. Foi um livro que me divertiu muito no início. Depois ele deu uma decaída, ficou lento, começou a me irritar mais um pouco. Mas esse final foi super gostoso de ler. Então eu entendo toda a hype. Não é um livro espetacular na minha visão. Não é um livro assim que, meu Deus, me apaixonei. Essa história é tudo pra mim. Mas eu consigo entender por que fez tanto sucesso, principalmente com o público que fez sucesso. Eu dei 3 estrelas de 5, vocês sabem, eu já fiz um vídeo sobre avaliação de livros, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês que são novatos aqui no Sinceroteca e não entendem muito as minhas avaliações, mas é assim, 3 estrelas eu não amei, mas eu também não odiei, é bem meio termo mesmo, é um livro que me serviu em alguns momentos, me divertiu, me animou, fez eu torcer pelos personagens, em outros faltou fazer eu dormir em qualquer lugar, eu abri o livro e queria dormir, então ele fica bem nesse meio termo, eu não consigo dizer que é um livro ruim, por conta dos bons momentos que tive, mas também não consigo classificar como um livro excelente, porque eu não gostei tanto assim da construção dos diálogos, da construção da narrativa também, a maneira como ficou um pouco arrastado ali no meio. É por esse motivo que eu dou 3 estrelas.
Mas eu sei que vocês vão compreender, né? Inclusive eu quero fazer uma pergunta. Vocês viram que esse aqui foi um livro mediano pra mim. Eu sei que as coisas a partir do próximo começam a ladeirar. Vocês querem mesmo que eu continue lendo Crepúsculo? Assim, como eu já comprei o box digital, tô disposto a ler. Mas isso vai ser entregue total nas mãos de vocês. Vocês querem, gente? Principalmente vocês que são fãs. Vocês têm certeza? Por fim, eu peço perdão por essa demora. Eu li esse livro muito no meu tempo mesmo. Eu anunciei esse projeto lá em maio, se eu não me engano. E eu tô trazendo vídeo agora em setembro pra vocês. Mas foi uma experiência gostosa. Acho que foi legal ler e compartilhar minhas impressões aqui em um vlog. Esse vlog ficou gigante. Os próximos provavelmente serão menores. Mas gostei da experiência e gostei de ter compartilhado minhas impressões com vocês. Gente, é isto, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuem aqui para acompanhar outros conteúdos do Sinceroteca. XOXO. Gaspedião.